Se você está atrás do seu primeiro emprego como Dev Júnior e se candidata para várias vagas, manda vários currículos, mas não consegue nenhuma entrevista ou sequer recebe a resposta de alguma empresa, infelizmente eu tenho que te dizer que você não está sozinho nessa. Hoje, essa é a realidade de muitos dos devs iniciantes. Por isso, nesse vídeo eu quero te ajudar a entender um pouco de como está o mercado de trabalho de tecnologia atualmente e também te dar algumas dicas de alguns passos que eu seguiria se eu estivesse entrando agora na área. Eu sou o Eduardo Saito, sou formado em engenharia de software e já atuo há 4 anos no mercado de desenvolvimento. De 2019 para cá, eu tenho observado um crescimento muito grande no interesse de pessoas de diversas áreas em migrar para a área de tecnologia ou mesmo começar algum curso na faculdade. E de lá para cá, além do interesse crescer, é muito comum a gente escutar várias reclamações com relação às vagas de emprego na área. Muitas pessoas se perguntam se o mercado saturou, se as vagas acabaram, se elas escolheram a linguagem de programação errada. Então eu acho interessante a gente começar esse vídeo entendendo um pouco de como está o mercado de tecnologia atualmente. Durante a pandemia, muitas empresas de tecnologia receberam investimentos muito altos. As pessoas estavam usando mais aplicativo por estarem mais tempo em casa, aplicativos de videochamada, até jogos as pessoas começaram a consumir em uma escala maior. Então essas empresas que receberam maiores investimentos precisavam crescer a empresa de uma forma que elas não estavam preparadas até aquele momento. Então, nesse momento, houve a contratação em massa de muitos desenvolvedores. Alguns experientes, alguns que estavam um tempo fora da área, mas muitos devs que conseguiram emprego nessa época eram um pouco inexperientes. E o que aconteceu a partir dali é que algumas empresas não conseguiram crescer o suficiente para manter esses desenvolvedores. Ou até mesmo algumas empresas que não conseguiram fazer esses desenvolvedores evoluírem o suficiente para começar a tratá-los como plenos ou até sêniors. Depois que a pandemia acabou e as coisas começaram a voltar um pouco ao normal, as empresas que não conseguiram, digamos, retribuir aquele investimento que elas receberam, precisaram mandar muitos desenvolvedores embora. E isso gerou no mercado um aumento principalmente de devs júnior. E eles começaram a competir vaga com aqueles devs iniciantes que ainda nem tinham trabalhado no mercado. E isso gerou no mercado uma oferta muito grande de desenvolvedores júnior, desenvolvedores sem tanta experiência de mercado, onde um cenário que as empresas estavam procurando por pessoas com mais experiência. Então, nesse momento, a demanda começou a diminuir por essa grande oferta de programadores que a gente estava tendo. Então, com essa menor oferta de vagas das empresas por senioridade mais baixa, essa oferta muito grande de desenvolvedores júnior ou sem experiência mesmo, acabou saturando um pouco essa barreira de entrada inicial no mercado. E o principal problema que gerou essa oferta maior que a demanda foi justamente uma quebra no ciclo natural que se tem nas profissões. Aquela escadinha de júnior para pleno e sênior não conseguiu acontecer nesse tão curto espaço de tempo e os júniors que deveriam estar se tornando plenos e abrindo essas vagas iniciais não conseguiram por causa de demissão em massa ou até por não conseguir transicionar para uma empresa com outro cargo maior. Soma-se a isso o fato de que depois da pandemia, vários programadores conseguiram continuar trabalhando de casa, várias empresas de tecnologia principalmente mantiveram esse regime home office, o que fez com que a procura por essas profissões de tecnologia aumentasse muito, tanto pelo estilo de vida, quanto pela praticidade de você não precisar se deslocar até o seu trabalho, como a maioria das empresas tradicionais tentou voltar depois da pandemia. Então, nesse cenário em que se tem muitas pessoas querendo as mesmas vagas, uma oferta muito grande dos profissionais com o mesmo nível de senioridade para poucas vagas exigindo esse nível, é natural que você precise se destacar entre toda essa oferta de desenvolvedores. Então, para isso, tem algumas coisas que você pode fazer para que quando uma empresa olhar para você, algum RH estiver olhando o seu currículo, seu portfólio, seu perfil no LinkedIn, você consiga chamar a atenção, se destacar e ganhar algumas posições ali naquele ranking da empresa para poder conseguir uma resposta, uma contratação ou pelo menos uma entrevista. E uma coisa muito valorizada pelas empresas é quando deve ter no portfólio dele projetos que realmente agreguem valor a alguém. Pode ser para você, para algum conhecido, o que importa é que aquela aplicação tenha algum valor além do aprendizado. Então, muitos cursos, quando são feitos pelos devs iniciantes,
mostra algumas aplicações muito simples e que não tem nenhum diferencial. O maior exemplo é o to-do list, né, as checklists que grande parte dos cursos acaba ensinando, simplesmente porque a didática é um pouco facilitada e realmente para o aprendizado ele faz muito sentido por ser muito simples, mas quando uma empresa olha para esse tipo de projeto, ela não consegue ver que o desenvolvedor foi mais a fundo nos seus estudos. Por mais que ele tenha estudado mais teoria e tudo mais, um projeto simples assim mascara um pouco o seu conhecimento. Por isso eu recomendo muito que os projetos que você comece a criar de estudo comecem a agregar algum valor para alguma pessoa. Pode ser para você mesmo, algum projeto que você resolva algum problema seu e que você use recorrentemente essa aplicação para sempre estar resolvendo esse seu problema. Você ter isso no seu portfólio, você poder contar isso numa entrevista, com certeza vai te destacar muito mais de, sei lá, 70% dos desenvolvedores que só fazem um curso, copiam aquele código e mostram no portfólio ou numa empresa, achando que aquilo realmente tem algum valor, quando na verdade todo o resto dos desenvolvedores já tem projetos muito semelhantes, se não idênticos. E outro ponto muito importante, mas que nem sempre é valorizado o suficiente, é o tal do networking. Você frequentar eventos, você conhecer pessoas da área, de forma que lá no futuro elas possam te abrir algumas portas. E eu mesmo tive uma experiência muito boa durante a faculdade, em que através de alguns eventos, não só da faculdade, mas de tecnologia que aconteceram na cidade, eu pude conhecer pessoas que me abriram várias portas e que eu também tive a oportunidade de trabalhar depois. E para uma empresa é muito mais barato que venha alguma indicação de dentro da empresa para que ela não precise abrir todo um processo seletivo, gastar tempo e dinheiro selecionando candidatos, quando às vezes ela só precisa de um desenvolvedor júnior que alguém de dentro da empresa conhece, indica, sabe que é uma pessoa boa, e você acaba conseguindo um emprego muito mais fácil do que indo atrás da empresa, mandando currículo, se inscrevendo em vagas, simplesmente porque a empresa vem até você. E eu sei que quando você é desenvolvedor júnior, isso parece um cenário um pouco mais difícil e realmente é algo que leva algum tempo. Você precisa frequentar alguns eventos, conhecer algumas pessoas, criar um relacionamento ali com elas, até que surja uma oportunidade para que esse networking realmente faça efeito. Mas eu te garanto que, por mais que esse efeito não seja imediato, ele é muito duradouro. Então, os relacionamentos que você cria com essas pessoas podem não te abrir só essa primeira porta de entrada para o mercado de trabalho, como várias outras futuras portas que você nem imaginaria e talvez nem teria uma oportunidade de ter acesso a elas se não fosse essa rede de contatos. E o terceiro ponto para você se destacar é simplesmente você estar preparado para as oportunidades. Então, você mantendo seu portfólio, seu GitHub, seu perfil no LinkedIn e seu currículo sempre atualizados, quando você se candidatar a uma vaga ou quando surgir uma oportunidade mesmo em que a empresa vem até você, tendo tudo atualizado, eu te garanto que você vai estar à frente de muitos dos devs iniciantes, principalmente porque alguns deles não conseguem manter todas essas pontas sempre atualizadas. GitHub e portfólio são duas coisas que as empresas sempre vão olhar muito para ver a qualidade do seu código, dos seus projetos, e tendo projetos muito antigos, não vai refletir o conhecimento atual que você vai poder contribuir para a empresa. Então eu te garanto que mantendo tudo isso sempre atualizado, você vai estar pronto para se destacar perante os outros desenvolvedores quando alguma oportunidade surgir. O quarto ponto, que é bastante relevante e eu só fui perceber isso depois de um tempo, é você não ser só um expert em programação, mas que você tenha uma horizontalidade de conhecimentos, que você conheça vários outros temas além da programação, para que você acabe tendo de alguma forma algum diferencial. Então, tendo um conjunto muito amplo de conhecimentos e habilidades, isso vai permitir que alguns diferenciais seus se destaquem para as empresas. Então, por exemplo, eu tinha estudado um pouco sobre logística e programação, e quando eu fui fazer entrevista para uma empresa que precisava de um desenvolvedor para desenvolver um aplicativo relacionado à logística, com certeza foi um diferencial eu poder apresentar um certo conhecimento relacionado à logística por já ter estudado sobre isso. Muitas vezes, alguns conhecimentos que a gente acha que não vão ser relevantes para a empresa podem acabar sendo de alguma forma úteis para alguma empresa de algum nicho em específico.
E isso é muito bom, porque quanto mais específico for o desenvolvedor, provavelmente muito menor vai ser a oferta de desenvolvedores com esse mesmo conjunto de habilidades. E isso vai permitir não que você só consiga vagas mais fáceis, mas também que tenha um salário maior. Por a empresa às vezes não conseguir encontrar, ela vai preferir pagar mais para um desenvolvedor que tem esse conjunto específico de habilidades do que demorar mais tempo para poder encontrar outro. Por isso, eu sempre recomendo que você se abra a várias oportunidades, não só dentro da área de tecnologia e desenvolvimento, mas fora dela também. Existem várias profissões, várias carreiras que permitem um estilo de vida semelhante ao de um desenvolvedor, às vezes até com uma remuneração muito próxima e que às vezes você pode acabar se encontrando melhor, pode acabar encontrando uma outra paixão, uma outra carreira mesmo, e por mais que tudo dê errado, você ainda pelo menos, voltando para o último ponto que eu citei, consegue ampliar o seu horizonte de conhecimentos. E tudo isso que eu comentei é baseado na minha vivência e na minha experiência quando eu consegui o meu primeiro emprego. Eu, desde 2019, já senti essa concorrência um pouco grande na área, que na época não era uma disputa tão grande quanto hoje, mas mesmo assim você ainda precisava se destacar de alguma forma. E essas foram algumas maneiras que eu encontrei na época para eu conseguir o meu primeiro emprego. E o principal destaque, acho que foi o networking e esses projetos que agregavam valor a alguém. E é claro que eu fiz algumas entrevistas antes de conseguir o meu primeiro emprego e eu não me saí muito bem, tanto que as empresas, a grande maioria, nem me deu uma resposta. Mas com o tempo eu fui percebendo essa questão do destaque e focando nesses pontos que eu comentei para conseguir apresentar para a empresa um desenvolvedor um pouco mais qualificado, mais preparado, mesmo que sem ter tanta experiência de mercado ainda. Eu espero sinceramente que você que esteja procurando a sua primeira oportunidade, seu primeiro emprego, consiga através dessas dicas algum caminho para se destacar da sua própria forma, criando seus próprios projetos, fazendo o seu networking e consiga efetivamente alguma entrevista com sucesso, que você seja contratado e você possa crescer cada vez mais na área. Se ainda ficou alguma dúvida ou caso eu possa te ajudar de alguma outra forma, possa elaborar um pouco melhor alguma das dicas que eu dei aqui nesse vídeo, fique à vontade para me chamar aqui nos comentários ou nas redes sociais. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Eduardo Sai e até a próxima.